Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal Paulo Cordeiro e hoje nós iremos iniciar uma nova série e esta série tem a ver com as lições da Escola Sabatina deste quarto trimestre do ano de 2022. Este tema é um tema muito interessante, muitas pessoas têm dúvidas, outros têm até receios, alguns bem fundamentados, outros nem tanto, infundados. Então, o tema geral das lições da Escola Sabatina deste quarto trimestre de 2022 é sobre a morte, sobre o morrer e sobre a esperança futura. E eu tenho aqui o prazer de ter comigo um convidado especial, que para mim até é um convidado muito especial, uma vez que eu já conheci este querido irmão, o irmão José Eloy Robalo, há vários anos, logo no início do meu ministério, e foi para mim um grande privilégio conhecer este irmão, porque este irmão foi uma bênção no meu ministério. Confesso, e digo isto com todo o prazer, que aprendi algumas coisas com ele no início do meu ministério e apreciei sempre e continuo a apreciar o seu espírito de humildade, a sua sabedoria. É um irmão muito estudioso, um irmão que conhece muito da Bíblia, do Espírito de Profecia. Então, irmão José Eloy, tenho um grande prazer em tê-lo aqui comigo para nós juntos, com a ajuda do nosso Deus, nós podermos então ir ao encontro deste desafio de podermos explicar melhor este tema que para alguns, portanto, levantam algumas dúvidas. Agradecemos sobretudo a Deus por nos dar esta oportunidade de nós podermos estar ao seu serviço e também quero agradecer a participação do meu filho primogênito, do Timóteo, que já tem alguns conhecimentos de informática e foi ele que permitiu que estas questões técnicas, que obviamente estão subjacentes a uma transmissão destas, fossem resolvidas, e agradeço também a ele publicamente por este contributo dele. Pois bem, irmão Eloy, como eu disse, nós queremos que este programa seja colocado sob a direção do nosso bom Deus e vou-lhe pedir, por favor, que possa fazer uma oração para iniciarmos esta nossa primeira recapitulação da lição. Vamos orar então. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela vida, pela saúde que nos dás constantemente. Obrigado também pelo amor que colocas no nosso coração estudar a tua palavra. Obrigado pelo desejo que colocas no nosso coração de viver segundo essa palavra. E também obrigado pelo desejo que colocas no nosso coração de divulgar, de transmitir, de espalhar este conhecimento a outras pessoas, àqueles que nos rodeiam, Senhor. Sejam amigos, sejam vizinhos, sejam no local de trabalho, Senhor, seja entre os nossos familiares. Obrigado pelo desejo que colocas no nosso coração de partilhar essa verdade. Amém, Senhor. Venho agora abençoar, querido Pai, o estudo da tua lição, a partilha destes temas, destes assuntos tão importantes, e que possa ser uma bênção para todos aqueles que estão estudando estes assuntos, que não compreendem, mas que poderão vir a compreender através do estudo destas lições. Abençoa-nos neste momento, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmão Eloy, este trimestre creio que não poderia começar da melhor forma e, portanto, o primeiro tema, ou seja, o tema da primeira lição deste trimestre é precisamente sobre a origem do mal, que é um problema que tem afetado toda a humanidade, não é? Desde que o pecado entrou no universo e particularmente desde que o pecado entrou no nosso planeta, através dos nossos primeiros pais, e têm sido muitas as pessoas que ao longo dos séculos, nos vários momentos da história humana, se têm interrogado sobre a questão do mal. Esta é uma questão que já suscitou muitas questões em pessoas, em pensadores, não é? Em filósofos, não é? Sobre o mal, porque a existência do mal, como é que o mal se originou, e creio que a melhor forma de nós podermos responder a esta grande questão é, sem qualquer dúvida, através da revelação. Se nós não tivéssemos a revelação divina, nós estaríamos completamente perdidos, nós estaríamos como que num oceano, digamos, sem limites, e graças a Deus nós temos esta revelação, e através desta revelação, portanto, nós podemos saber o que é que aconteceu, como é que o mal se iniciou e como é que houve, e eu gostei particularmente do título desta lição, Rebelião num Universo Perfeito. Irmão, se eu pudesse pedir-lhe que pudesse, em primeiro lugar, assim como a laia de introdução desta lição, pudesse, portanto, resumir em palavras suas o que é que achou desta lição, como é que o irmão resumiria, portanto, esta primeira lição?
Assim, e depois vamos entrar em detalhes, mas assim, só para dar uma vista de conjunto, não é, desta primeira lição, o que é que lhe saltou mais à vista? O que é que se lhe dá a dizer sobre este assunto? Bom, aquilo que realmente é mais importante aqui e que deveria ser um abrir de olhos para todos é que o mal, a existência do mal, originou-se exatamente no local, no mundo onde Deus vive. Isto é que é realmente impressionante. Muitos pensam que o mal originou-se com o pecado de Adão e Eva, mas o pecado recua, a existência do mal e do pecado recua muito antes da existência de Adão e Eva. E nós sabemos pela Bíblia que o mal originou-se precisamente na presença de Deus. Por alguém que estava continuamente na presença de Deus. Aliás, esse alguém tinha várias funções no céu. Estava na presença de Deus, era um querubim cobridor, era um querubim protetor, estava na presença de Deus, e era também o diretor, o dirigente dos corpos celestiais, e tinha também à sua responsabilidade uma hoste de anjos, à sua responsabilidade também como comandante de um número grande de anjos. Então, o pecado, segundo a Sagrada Escritura, nós podemos compreender que se originou em alguém que estava quase constantemente na presença de Deus. E isto é realmente algo que não se compreende, que é incompreensível, e até é-nos dito, nós sabemos bem como adventistas do sétimo dia, que está escrito, não é? Através isto para aqueles que são adventistas, através dos escritos de Ellen White, nós sabemos, porque ela foi levada ao passado e ao futuro em visão, e ao ser levada ao passado, ela viu exatamente como as coisas aconteceram e complementou exatamente aquilo que a Bíblia diz. E, inclusivamente, nas visões que Ellen White teve, em que ela foi levada ao passado, ela conseguiu ver o que estava na mente e no coração dos seres, das pessoas envolvidos nessas visões que ela tinha. Então ela consegue ver mesmo até o pensamento desse querubim, o querubim caído, consegue ver os sentimentos, o que estava no seu coração, na sua mente, os motivos, não é? Ela conseguiu ver e deixou tudo isso escrito nos seus livros, nas suas obras, e nós podemos aprender muito através do livro Grande Conflito, por exemplo, a origem do pecado, a origem do mal, e noutros textos que ela escreve, nós podemos aprender muito sobre realmente a verdadeira origem do mal. E o mais impressionante, então, para mim, é que o pecado tenha surgido não em alguém que estivesse longe de Deus, mas em alguém que estava muito perto de Deus. Exatamente. Exatamente. E essa expressão que o irmão utilizou há pouco e que é bíblica, a expressão querubim protetora, mostra que, portanto, Satanás, que é um anjo, não é? Que foi criado como um anjo, não é? Ele era, portanto, um anjo que fazia, digamos, a guarda de honra do trono de Deus, não é? E, portanto, ele estava mesmo ao lado do trono de Deus, ou seja, ele tinha um contacto direto com Deus. Portanto, de todos os anjos, ele era certamente o mais privilegiado de todos, porque estava na presença direta de Deus. E isso realmente, como disse muito bem, isso é absolutamente estranho, é um absurdo. Aliás, a Bíblia revela isto como um mistério da iniquidade, não é? A iniquidade e como o mal se originou é um mistério. E eu gosto particularmente daquela frase de Ellen White, que por acaso o autor aqui deste trimensário citou, não é? Quando diz, portanto... O pecado é uma coisa misteriosa. Exatamente, é isso mesmo. Esse é um comentário de Ellen White que está na lição de terça-feira, cá em baixo. Ela diz: o pecado é uma coisa misteriosa, inexplicável, não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar dar uma razão para ele, e isso iria justificá-lo. O pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou ser indesculpável. Exatamente. Portanto, o pecado é uma coisa misteriosa e inexplicável. E tentar explicar o pecado é dar uma razão para ele e seria justificá-lo. Eu gosto muito deste pensamento, é um pensamento muito profundo e, portanto, aliás, a própria Bíblia, como eu disse, descreve, portanto, o pecado como um mistério da iniquidade. E realmente é muito estranho, é um pensamento totalmente absurdo, como é que num universo totalmente perfeito, na presença de um Deus perfeito, justo, como é que um ser, e que era tão honrado, conseguiu rebelar-se contra Deus.
rebelar-se contra as suas leis, contra o seu governo. É realmente uma coisa estranha. E o mais grave de tudo é que quando Lúcifer, portanto, que era o nome dele, que significa porta-luz, começou esta revolta, ele conseguiu seduzir outros anjos para a sua causa, ou digamos para o seu partido, entre aspas, não é? Porquê? Porque os anjos achavam que o seu chefe era alguém com credibilidade, não é? E portanto acharam que se ele estava a pôr em causa, portanto, a justiça e o governo e as leis de Deus, ele tinha razões para isso, não é? E deixaram-se levar, portanto, pelas suas mentiras, não é? E é isso que a Bíblia refere, portanto, quando diz que Satanás arrastou com a sua cauda, portanto, a terça parte das estrelas do céu. Estrelas do céu é um simbolismo para anjos, e a cauda na Bíblia é um simbolismo de um profeta que profere a mentira, segundo Isaías 9:20. Muito bem, vamos então um bocadinho mais aos detalhes, irmão. Aqui na lição, na lição de sábado à tarde, na introdução, diz aqui precisamente o autor que muitos pensadores já tentaram explicar a origem do mal. O que eu acho muito interessante, entre aspas, é que são estas explicações alternativas e que são, por assim dizer, explicações concorrentes da explicação, da revelação que a palavra de Deus nos dá. Ora, estas explicações são, eu diria mesmo, porque é isso que eu sinto, são totalmente absurdas, não é? Por exemplo, fala aqui de um exemplo da mitologia grega, não é? Que diz que o mal teve início quando a curiosa Pandora abriu uma caixa selada de onde saíram todos os males do mundo. No entanto, como diz aqui o autor, e muito bem, este mito não explica a origem dos males supostamente escondidos naquela caixa, não é? Como é que os males foram parar àquela caixa, não é? Mas isto para dizer o quê? Para dizer que estes mitos, estas mitologias sobre a origem do mal, e porquê que estes mitos surgiram? Bom, na minha opinião, estes mitos surgiram porque houve sempre a tentativa da parte do ser humano de... Pronto, há interrogações que vêm ao espírito humano, porque todos os seres humanos são confrontados com a realidade do mal, do sofrimento, da dor, e, portanto, surge na mente de pessoas pensantes a pergunta, mas como é que tudo isto surgiu? Porque é que isto está cá? E então tentaram-se encontrar explicações, só que essas explicações foram... a tentativa de se encontrar uma explicação foi à parte da revelação, à parte daquilo que Deus revela. E quando o homem quer, pela sua própria mente, isolado de Deus, à parte de Deus, encontrar explicações, normalmente só saem asneiras, portanto, da mente do ser humano. E essas asneiras são estes mitos. E outra explicação para o facto de existirem estas explicações alternativas é o facto de o originador, o verdadeiro originador do mal, estar interessado em que existam estas explicações alternativas para que ninguém conheça a verdade. Então estas ideias são sugeridas pelo próprio querubim caído na mente dos seres humanos para os seres humanos serem desviados da verdade. Ora, exatamente, isso mesmo. E o irmão aí foi mesmo direto ao ponto, portanto, nunca nos podemos esquecer que Jesus, ao definir, digamos, Satanás, disse que ele é mentiroso e pai da mentira. Portanto, todas as mentiras que têm existido ao longo da história e continuam a existir, e quando nós analisamos a história bíblica, nós vemos que as mentiras são sempre as mesmas, portanto, não há nada de novo debaixo do sol, como dizia o autor bíblico Salomão, não é? O rei Salomão, e, portanto, ele usa sempre as mesmas mentiras, e essas explicações alternativas, de facto, são, portanto, mentiras originadas no pai da mentira, porque ele não quer que as pessoas conheçam a verdade. Porque quando as pessoas conhecem a verdade, elas acabam por ir a ter ao centro da verdade. E o centro da verdade é o fundador da verdade, é o Senhor da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o seu arqui-rival, o seu arqui-inimigo. Ok? Muito bem. Passando agora, portanto, para a lição de domingo, fala-nos aqui da criação como uma expressão de amor. E eu gostei desta primeira frase em que o autor aqui diz que a natureza, na sua presente condição, traz consigo uma mensagem ambígua que mistura o bem e o mal. Realmente, quando nós observamos a natureza hoje, temos que reconhecer, isto é factual, que a natureza, portanto, tem coisas bonitas, tem coisas boas, mas também tem coisas más. Eu creio, daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi, que esta foi uma das razões, se não a principal razão, que levou, portanto, o biologista Charles Darwin a interrogar-se, portanto, sobre várias questões e que o levaram finalmente a formular a teoria da evolução, como nós sabemos, acabou por varrer o mundo inteiro como uma autêntica pandemia, não é? Uma pandemia intelectual, que é esta presença simultânea do bem e do mal na natureza criada.
E muitos dizem, então, mas se Deus é que é o criador da natureza e se Ele é bom, então porquê que Ele criou isto mal? Porquê que Ele criou os animais a comerem-se uns aos outros e a fazerem mal uns aos outros? Pois bem, importa aqui deixar bem claro que Deus não criou nada disso. Portanto, o mal não veio à existência por Deus. O mal irrompeu na criação que Deus fez, não é que era perfeita, mas o mal irrompeu. Eu às vezes uso esta imagem. Imaginem um autor que faz um quadro muito bonito, esse quadro está belíssimo, é quase como se fosse uma fotografia da realidade, imaginemos, de uma paisagem, não é? E alguém mal intencionado chega junto a esse quadro e pega num bocado de tinta e atira um borrão de tinta para aquele quadro, ou seja, estragou a perfeição daquele quadro. Pois bem, foi exatamente isso que Lúcifer fez. Portanto, ele mandou borrões para o quadro perfeito que Deus tinha criado. Concorda com esta ideia, irmão? E até há um versículo, até um texto bíblico, uma parábola de Jesus que lança bastante luz sobre esta questão. A parábola encontra-se em Mateus no capítulo 13, e se nós lermos atentamente o versículo 25 e o versículo 28, Jesus nesta parábola diz, um inimigo é quem fez isto. Exatamente. Ora, aqui Jesus diz claramente que existe um inimigo. Exatamente. E quem é este inimigo que ele menciona no versículo 25, no verso 28 do capítulo 13 de Mateus? Ele explica que este inimigo é, no versículo 38, ele explica e diz que é o maligno. Exatamente. E depois, no verso 39, Jesus continua a explicação dada aos discípulos e ele diz que é o diabo. Exatamente. Uhum. E depois até, no mesmo versículo 38, ele diz, os joios são os filhos do maligno. Exatamente. Ora, temos aqui o maligno e temos os filhos do maligno. Uhum. E diz que o maligno é o diabo. E este maligno e este diabo é que semeou o joio, que são os filhos do maligno. Ora, aqui Cristo fala claramente, sem sombra de dúvidas, sem simbolismos, na existência do diabo. Portanto, ele existe, o maligno existe, e é ele que semeou o joio, é ele que semeia o joio. E é interessante que, em alguma visão que Ellen White teve, ela vê, Deus mostrou-lhe que as ervas daninhas, as ervas com espinhos, os espinhos na roseira, por exemplo, as coisas que não são boas, esta tal mistura de bom e mau no nosso mundo, não é? As plantas venenosas, as plantas daninhas foram obra de uma engenharia genética de Satanás. Isto é muito interessante, as palavras que ela utiliza são fruto de amálgama, os métodos engenhosos de amálgama. Então, através de cruzamentos genéticos, Satanás deu origem a variedades de plantas que não existiam antes. Ele até, inclusivamente, fez isso também com animais no passado, utilizando os seres humanos, é claro, e antes do dilúvio, que deu origem a novas espécies de animais que não existiam, que não tinham sido criados por Deus. São os tais métodos engenhosos de cruzamento genético e amálgama, não é? Então, esta mistura de bom e mau, este mal que existe, foi realmente obra deste querubim caído, extremamente inteligente, extremamente poderoso e com capacidades que nós nem sequer imaginamos. E, portanto, convém sempre deixar bem claro que Deus nunca esteve na origem do mal. E outra coisa muito importante que para mim é que o diabo não tem a capacidade de criar vida, não é? Portanto, ele não é criador, mas ele consegue deturpar coisas que o Criador fez. Utiliza a vida já existente e faz cruzamentos. Exatamente. Aliás, como os homens hoje fazem através da engenharia genética, não é? Exatamente. Muitos pensam que os grandes sucessos, entre aspas, da engenharia genética de hoje são coisas novas. Não, elas já existiram no passado. Não são, mais uma vez, não há nada de novo debaixo do sol. Sem dúvida. Muito bem. Sobre esta questão, portanto, sobre o livre-arbítrio, vamos agora, portanto, para o tema que o autor aborda aqui na lição de segunda-feira. Ele dá aqui uma passagem, que é a passagem de 1 João 4, 7 a 16, e quando nós lemos esta passagem, aparentemente, digo bem, aparentemente, parece que esta passagem revela tudo menos a questão do livre-arbítrio. E a gente pode se perguntar, mas onde é que o autor vê aqui o livre-arbítrio? Pois bem, para mim é muito simples. É que há aqui um apelo para nós refletirmos o amor de Deus entre nós. Ora, a partir do momento em que há um apelo, isto só faz sentido se for dirigido a criaturas que podem escolher. Por exemplo, no início, quando Adão foi criado, quando Adão saiu das mãos do Criador e Deus lhe disse, olha, ele lhe deu uma ordem, digamos, dizendo que podia comer, eu vou ler o texto propriamente, portanto lá em Gênesis, logo no capítulo 2,
o que é que Deus disse a Adão? Diz assim, portanto, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, versículo 16, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então o Senhor dá aqui uma ordem, mas esta ordem pressupõe claramente que o ser humano tinha a liberdade de escolher, porque se não tivesse a liberdade de escolher, o Senhor não precisava de lhe fazer, digamos, dar este conselho, dar esta ordem para que eles não tocassem naquela árvore. Simplesmente Exatamente. Adão já saía das mãos do Criador pré-programado para não tocar naquela árvore. Seria um robô e... Agora, o simples facto de Deus dar esta ordem mostra que Adão tinha a possibilidade de escolher. E quando Deus lança o desafio a cada um de nós para que nós possamos escolher amá-lo em primeiro lugar e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos, portanto, isto subentende claramente que cada um de nós tem esta possibilidade, este potencial de escolha, eu prefiro esta expressão, um potencial de escolha, porque uma escolha é um potencial enorme, porque dependendo da escolha que nós fazemos, assim, essas escolhas vão determinar o nosso rumo. Verdade ou não, irmão? Exatamente. Portanto, as nossas escolhas, as nossas decisões dia a dia determinam o rumo da nossa vida, determinam o nosso destino, porque as nossas escolhas estão determinando o nosso caráter, não é um caráter bom ou mau, um caráter à semelhança de Cristo ou à semelhança desse que vem. E de acordo com essa semelhança, para um lado ou para o outro, nós vamos ter um destino, ou a vida eterna ou a morte eterna. Então, realmente, Deus advertiu Adão e Eva para não comerem do fruto. Se Deus advertiu, é porque eles tinham a possibilidade de comer, Deus não dizia que isso acontecesse. Inclusive, nós até sabemos que não apenas Deus advertiu, nós sabemos que até os próprios anjos que visitavam Adão e Eva no paraíso também os advertiram a terem cuidado. Tinha havido uma rebelião no céu, um anjo tinha sido expulso do céu e certamente viria ter com eles para os tentar. Que eles tivessem cuidado de não comessem do fruto, porque era a única coisa em que eles podiam desobedecer. Então os próprios anjos advertiram e Deus também não impediu que eles tocassem e comessem o fruto. Chegou o momento de comer o fruto. Deus não estava ali a dizer, a impedir, não, tu não podes tocar no fruto, eu não te deixo. Não. Era uma decisão, era uma questão de escolha. Deus deu essa liberdade a Adão e Eva. Deus não estava ali para impedir, nem os anjos estavam ali para impedir. Então havia de facto esta liberdade de escolha, portanto, que eles comeram o fruto. E quantas árvores do conhecimento do bem e do mal não poderíamos dizer, digamos em linguagem simbólica, claro, que hoje existem. E quando nós nos aproximamos dessas árvores, entre aspas, claro, estou aqui a usar o termo em significado simbólico, nós temos a liberdade, Deus não nos impede de nós fazermos as escolhas erradas. E quantos seres humanos, aliás, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Ou seja, em algum momento da nossa vida, nós nos aproximamos de uma dessas árvores e nós tomamos a decisão de colher do seu fruto, para a nossa desgraça. E muitas vezes é só depois de nós cairmos em tentação, de cairmos em pecado, é que nós reconhecemos, pode não ser logo, mas pode ser, enfim, pode ser a curto, médio ou longo prazo. Mas finalmente, se nos deixarmos convencer pelo Espírito Santo, que é o ser divino que nos convence de pecado, então nós aí reconhecemos que estamos perdidos e necessitamos desesperadamente de um Salvador. E aí nos apercebemos da malignidade do pecado em que nós caímos. Pois bem, todos nós seres humanos, portanto, segundo a Bíblia, nós fazemos esta experiência de uma forma ou de outra, mas o que importa aqui também realçar é que aqueles que serão condenados, aqueles que não terão direito à vida eterna, não terão direito à vida eterna porque tenham pecado, porque todos pecaram. Eles não terão direito à vida eterna porque não quiseram aceitar o perdão que o Senhor lhes ofereceu. E não quiseram aceitar esse perdão porque esse perdão tem uma grande moeda de troca. Essa moeda de troca é nós reconhecermos que erramos e, ao reconhecermos que erramos, termos a humildade de fazer a confissão desses erros num sentimento de profundo e genuíno arrependimento. E muitos não estão dispostos a passar por essa via de humilhação. Porque quando nós passamos por essa via de humilhação e de todo o nosso coração, chorando baba e ranho, se necessário, nós vamos ao Senhor e pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa. Ele nos concede a sua graça. E essa graça nos redime do poço de perdição em que nós caímos. É interessante que essa liberdade de escolha para trazer tão importante, que essa liberdade de escolha existiu para Lucifer, claro, ele usou mal a liberdade de escolha, eu caminho errado, mas é tão importante para Deus o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, porque ele inclusivamente criou os outros mundos habitados
os habitantes dos outros planetas que Deus criou também com liberdade de escolha. Exatamente. E é-nos dito até, nós sabemos como Adventistas do sétimo dia, que nesses mundos existe também a árvore proibida. Ou seja, eles foram confrontados com a mesma escolha com que Adão e Eva foram. Todos os planetas que Deus criou, todos têm lá a possibilidade, todos os dias da sua vida, de decidirem o bem ou o mal, ou obedecer ou desobedecer. Todos eles têm a árvore da ciência do bem e do mal lá. Só que nenhum deles partilhou, comeu do fruto, nenhum deles até à data comeu do fruto e desobedeceu à vontade de Deus. Mas todos eles dia a dia dizem, eu escolho servir a Deus. Eu escolho servir a Deus. E infelizmente, pronto, o nosso planeta, o nosso mundo, como era mais novo e mais recente, talvez não tinha tanta experiência do contacto com Deus, era um mundo recém-criado, Adão e Eva eram recém-criados, talvez por isso Satanás conseguiu iludi-los e enganá-los, mas pronto, para Deus é extremamente importante realmente a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E o nosso planeta acabou por ser, digamos, um exemplo, mas pela negativa, daquilo que não convém as criaturas de Deus fazerem, que é escolherem o caminho do mal, que é escolherem o caminho da desobediência a Deus. E realmente este nosso planeta é aquela ovelha perdida, que Jesus mencionou na parábola da ovelha perdida, portanto, nos primeiros versículos do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É claro que essa parábola da ovelha perdida tem uma aplicação dupla. Ela pode ter uma aplicação individual, não é? E eu posso ser essa ovelha perdida, qualquer ser humano pode ser uma ovelha perdida que o Senhor vai resgatar, não é? Da perdição, mas esta parábola da ovelha perdida tem um outro significado, portanto, e essa ovelha representa o nosso planeta. Ou seja, de todas as ovelhas que o Senhor tem no universo, e são muitas, nós não sabemos o número exato, portanto, esta ovelha, este mundo, foi o único que se perdeu, que se extraviou. E portanto, esta imagem do pastor a vir à busca da ovelha representa, portanto, o que Jesus fez ao vir este mundo para resgatar esta ovelha perdida. Exatamente. É fantástico, é absolutamente fantástico. Imagens tão simples que o nosso mestre utilizou, mas com uma profundidade e uma abrangência tão grandes que isto satisfaz os intelectos mais profundos e mais, enfim, mais inquiridores. Muito bem. Está aqui portanto, na lição de segunda-feira ainda, irmão, está aqui uma pergunta que muitos colocam, eu já ouvi alguns colocarem esta questão, que é a seguinte. Portanto, o autor diz aqui, portanto, no terceiro parágrafo aqui da lição de segunda-feira, mesmo reconhecendo a importância do livre-arbítrio, algumas pessoas ainda se interrogam se Deus sabia que Lúcifer se iria revoltar, e certamente que Deus sabia porque ele é omnisciente, por que razão o criou? Será que a criação de Lúcifer não torna Deus o responsável final pela origem do pecado? Estas parecem ser questões de difícil resposta, questões complexas, complicadas. Irmão, tem alguma coisa a dizer sobre isto? Sim, em princípio, portanto, a resposta que a nossa lição nos dá, que o autor destas lições nos quer ensinar, é que para Deus, a natureza de Deus é criar. A natureza de Deus é expressar o seu amor. E só expressa o seu amor criando, não é? Então é muito difícil para Deus não criar e não expressar o seu amor. Deus sabia desde o princípio, porque ele tem o conhecimento do futuro, que um dia Lúcifer viria a pecar. E ele também sabia desde o princípio, porque ele tem o conhecimento do futuro, que Adão e Eva um dia iriam pecar. Então, porquê é que Deus decidiu criar Lúcifer e porquê é que Deus decidiu criar Adão e Eva? Certo. Há uma explicação mais profunda ainda do que esta, o facto de Deus ter prazer em criar, em expressar o seu amor e partilhar o seu amor com os seus criados e sentir prazer em que os seus criados partilhem também desse mesmo amor de Deus uns para com os outros e para com o seu Criador, para com Deus. Correto. Vai muito mais além disso. É que Deus, ao prever isso, ao ver que isso ia acontecer, que se criasse Lúcifer e se criasse Adão e Eva, mesmo assim ele ter avançado, há uma razão para isso muito mais profunda. E a razão é que, a partir do momento em que existisse o pecado,
Deus teria a oportunidade de revelar uma faceta e uma profundidade do seu amor que até aí não era conhecido nem pelos anjos, nem pelos mundos criados por Deus. Muito bem, muito bem. Os mundos e os anjos conheciam Deus, conheciam o seu amor, conheciam um grau de profundidade do seu amor, mas não conheciam a profundidade completa do alcance do amor de Deus. Então Deus decidiu avançar com a criação de Lúcifer e avançar com a criação de Adão e Eva para ter a oportunidade de mostrar a todos os seres criados que o amor de Deus é muito mais alto, muito mais largo, muito mais abrangente do que aquilo que eles tinham conhecido até à data acerca de Deus. E ao conhecerem esse Deus de uma maneira mais profunda, o universo seria estabelecido então, seria colocado numa plataforma de confiança tal em Deus e de um amor tão grande para com Deus que o pecado nunca mais voltaria a surgir. Então foi uma oportunidade que Deus teve de desdobrar perante os seus criados um grau mais profundo deste grande amor que Deus tem para com as suas criaturas. E como é que Ele revelou isso? É simples. Ele deixou o pecado existir, mas também deu o seu próprio filho, o seu filho unigênito, para resolver o problema do pecado, dando a sua própria vida em troca da vida dos seus criados. Não é? A condenação dos desobedientes foi colocada sobre Jesus, a condenação à morte eterna, e Jesus dá assim uma segunda oportunidade, um tempo de graça, um tempo de oportunidade para que esses seres que pecarem, que caírem, possam ter novamente a oportunidade de voltarem a ser obedientes a Deus, lançando mão da graça que Deus oferece cada dia, para serem transformados e modificarem seu caráter. Então, este para mim é a explicação mais profunda porque Deus permitiu o avanço do pecado. É que no final, depois dos 1000 anos, quando Jesus fizer uma nova terra, novos céus e nova terra, e colocar lá todos os salvos, todos eles, inclusive os muitos que nunca caíram e os anjos que ficaram fiéis a Deus, todos eles vão sentir por Deus, pelo Pai e pelo Filho, um amor maior, mas muito maior do que aquilo que eles tinham até à data, do que aquilo que eles tinham antes de surgir a rebelião no céu. Um amor muito mais profundo, muito mais forte, não é? E é isso que vai colocar o universo numa base segura para que nunca mais volte a surgir o pecado. Exatamente. Muito bem, muito bem. Eu não podia estar mais de acordo consigo, irmão Eloy. E realmente, se Deus não tivesse a solução para o problema do mal, então aí estas questões poderiam colocar Deus sob uma perspectiva negativa. Mas Deus permitiu que o mal se desenvolvesse porque Ele já sabia que tinha uma solução para o problema do mal. E particularmente quando diz aqui, portanto, na parte final da lição de segunda-feira, vou só repetir aquilo que o irmão já disse de forma muito clara. Em todas as nossas dolorosas cogitações sobre o mal, porque muitas vezes nós cogitamos e cogitamos, e essas cogitações, como diz aqui, são dolorosas de facto, nunca devemos esquecer que o próprio Deus pagou o preço mais elevado pela existência do pecado e do mal e que Ele sofreu mais por causa dele do que qualquer um de nós poderá alguma vez sofrer. Ou seja, com esta realidade que Deus vive na pele, Ele calou todos os argumentos contra Ele. Pode haver pessoas que falem contra Deus, mas esses argumentos estão completamente esvaziados e não fazem sentido nenhum. Portanto, Deus, pelo seu ato de ter enviado o seu próprio Filho, que é uma pessoa divina a este mundo, e de ter vivido uma vida de total e perfeita obediência, e ter morrido uma morte expiatória, isto cala todo e qualquer argumento. Nem o diabo tem argumentos, portanto, para apresentar contra isto. Portanto, e todos os argumentos que possam, argumentos entre aspas, existir, são baseados em mentiras. Porque quando nós conhecemos a realidade como ela é, os factos reais, nós compreendemos claramente que Deus está acima de toda a crítica, Deus é justo por excelência e, portanto, Deus não merece qualquer crítica, porque Ele, digamos, eu vou usar, quer dizer, ele com a sua morte na cruz do Calvário, quer dizer, Ele espatifou completamente toda a argumentação que se pudesse levantar contra Ele e contra a sua justiça. E parte dessa argumentação no céu foi precisamente que Deus dava leis aos seres criados para eles obedecerem essas leis, mas que o próprio Deus não estava disposto a sacrificar-se pelo bem das criaturas que Ele fez.
E realmente o facto de Cristo ter vindo à Terra e dar a sua vida em forma humana, em carne humana, e sofrer a morte que sofreu, e levando os pecados do mundo inteiro sobre si, aquela agonia que Jesus Cristo teve em Getsemane. Portanto, tudo isso mostrou ao universo criado e aos anjos que realmente Deus, o próprio Deus, está disposto a sacrificar-se pelo bem das suas criaturas. E quando Ele exige a obediência à sua lei, Ele sabe aquilo que está a dizer. É o melhor que pode existir para os seus criados, é a obediência à sua lei. E é um Deus que se sacrifica. E quando ele viveu neste mundo, ele esvaziou por completo os argumentos falsos de Satanás. Portanto, esvaziou por completo. Todos, inclusivamente o argumento que ele usou, um dos vários argumentos que ele usou no céu, para trazer os anjos para o seu lado, para baterem e guerrearem contra o governo de Deus, um dos argumentos foi que Deus tinha dado uma lei que não podia ser obedecida. Não podia ser obedecida. E Jesus veio provar, ao vir a este mundo, que a lei de Deus pode ser obedecida não só por seres santos que nunca pecaram, mas inclusivamente por seres que vivem numa carne pecaminosa, numa carne caída, na condição em que a humanidade hoje existe. Cristo veio provar que isso é possível, mesmo por seres caídos. Então ele derrotou completamente o argumento do Lucifer do céu. Exatamente. E é muito interessante porque esses argumentos que Satanás utilizou no céu, ele sempre usou ao longo de toda a história humana e hoje continua a usar esse argumento, ou seja, ele tenta fazer crer que não é possível nós hoje guardarmos a lei de Deus e que Jesus a guardou porque ele era Deus. Bom, é um facto que Jesus é Deus, porque Paulo disse, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas é que Deus se esvaziou ou seja, não deixou de ser divino, apenas revestiu a sua divindade com a humanidade. E qual humanidade? A nossa humanidade, ok? E ao revestir a sua divindade com a nossa humanidade, foi na humanidade que ele viveu uma vida de perfeita obediência. Não foi recorrendo à sua divindade. Porque se Jesus recorresse à divindade para obedecer à sua lei, então aí nós estávamos num plano completamente diferente, não é? Mas Jesus, exatamente, e ele não poderia ser um exemplo para nós, corretamente. Mas Jesus foi obediente, mas foi obediente na sua humanidade. Foi na humanidade que ele viveu uma vida de obediência, sim ou não, irmão? É isso mesmo, corretamente. Foi na sua humanidade. E a sua vitória, a sua obediência à lei de Deus foi dependendo constantemente, momento a momento, do poder do Pai. O poder de Deus. Algo que está igualmente à nossa disposição. Acessível a qualquer ser humano. Exatamente. Exatamente. Ou seja, pela presença do Espírito de Deus nele, ele conseguiu obedecer e vencer cada dia da sua vida. Pela presença do Espírito de Deus em nós podemos obedecer também cada dia da nossa vida. Tudo depende da conexão entre a vara e a videira, a nossa conexão com o Espírito de Deus, a conexão com Deus. Tudo depende disso. Foi esse o processo que Jesus utilizou. E apegando-se firmemente àquilo que está escrito. Exatamente. Eu gostaria agora aqui de chamar a atenção para a lição 13 do trimestre anterior, portanto, ou seja, a lição da Escola Sabatina do trimestre passado, onde aqui na lição de sábado diz que e vemos esse sofrimento na vida e na morte de Jesus, que mediante o sofrimento na carne semelhante à nossa, criou vínculos entre o céu e a terra que vão perdurar por toda a eternidade. Isso diz em sábado, na lição de sábado. Na lição de sábado, exatamente. E depois na lição de quarta-feira, de 21 de setembro, diz: Jesus, devemos ter sempre em mente, veio em carne humana como a nossa. Ok? Há um texto que, ao princípio, quando eu estudei este assunto a fundo, logo no início do meu curso de Teologia, eu não me apercebi da força desse texto. Mas esse texto é o texto de Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. E versículo 17. Portanto, Hebreus 2, 17. E este texto diz algo muito, muito, muito importante. Já agora, nós não combinamos, digamos, mas eu gostava de que o irmão pudesse dar também a sua opinião, mesmo que seja diferente da minha, que é o seguinte, diz aqui, portanto, em Hebreus 2,17, diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Está a falar de Cristo, obviamente. E diz aqui que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo.
Ou seja, Jesus Cristo não foi feito semelhante ao homem comum, ao homem pecador, ao homem ímpio, ao homem mortal. Não. Aquilo que o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, diz é que ele foi feito semelhante aos irmãos. Ora, eu vejo aqui uma pequenina diferença. Isto demorou muito tempo até eu conseguir conciliar todos estes pensamentos na minha mente. Ora, quem são os irmãos? Os irmãos são aqueles que nasceram de novo. Isso mesmo. Portanto, são aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram do Espírito. Ora, esse nascimento no Espírito, quando nós nascemos do Espírito, segundo Ezequiel 36, Deus implanta em nós um novo coração, tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. E diz lá também que nos dá um espírito novo. Então, nós passamos a ter uma natureza espiritual santa, que é um dom de Deus, e essa natureza espiritual santa é encarnada na nossa natureza pecaminosa. Quer dizer que nós passamos a ser, após a conversão, um tipo de pessoas híbridas, entre aspas. Ok? Porque temos a nossa natureza pecaminosa, não é? Mas nessa natureza pecaminosa é enxertada a natureza espiritual que Deus nos dá como um dom da sua graça quando nós nos rendemos a Ele e vivemos o processo da conversão, ou seja, da justificação. Ok? Ora, quando Jesus tomou a nossa natureza pecaminosa, Ele não tomou a natureza pecaminosa, portanto, da pessoa totalmente corrompida, tomou a natureza humana já com o Espírito santificado. Portanto, com aquele espírito, portanto, que os irmãos têm. Portanto, os irmãos, repito, são aqueles que nasceram de Cristo. E esses que nasceram de Cristo, repito, têm um espírito novo, ok? Numa natureza pecaminosa. Pois bem, foi nessa condição que Jesus veio a esta terra. E por isso, ele se tornou semelhante aos irmãos. Ou seja, Jesus não está no mesmo nível do homem não convertido, ele está ao nível do homem convertido. O que é que isto para mim me ensina? Ensina-me que nós podemos também viver uma vida de obediência como Jesus viveu, mas desde que tenhamos vivido a conversão. Porque quem não viveu a conversão não pode viver essa vida de obediência, é impossível. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, os irmãos são os nascidos do Espírito, são os nascidos do alto, são os nascidos de novo, são os que nasceram, são os que passaram pela experiência da conversão. Exatamente. Jesus já nasceu neste mundo com esse espírito, digamos, que o ser humano pode adquirir quando se converte verdadeiramente e nasce no alto e nasce no espírito da natureza divina. Ou seja, aquela dicotomia que se fala muito e que tem alimentado muitas controvérsias e já há muitas décadas, se Cristo veio com a natureza do Adão antes da queda ou se veio com a natureza do Adão depois da queda, eu diria que Jesus não veio com a natureza do Adão antes da queda, nem com a natureza humana do Adão depois da queda. Jesus veio com a natureza do Adão convertido, depois de Adão, depois do seu pecado ter nascido de novo, ok? E em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam a ele, Cristo, como seu Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, são estes que ele não se envergonha de chamar irmãos. Portanto, os irmãos são aqueles que nasceram de novo. Ao nascerem de novo, receberam pelo Espírito Santo um novo Espírito. E foi nesta condição que Jesus veio. Então, nesse caso, qual é a diferença entre a nossa natureza, se já vivemos a conversão, e a de Cristo quando esteve nesta terra? Nenhuma. Não há diferença nenhuma. Com exceção, atenção, que nenhum de nós tem a natureza divina. Atenção. Estou a falar unicamente no aspecto da natureza humana. Nenhum de nós é divino. Nenhum de nós tem uma natureza divina, como é óbvio. Podemos ser participantes, podemos e devemos ser participantes da natureza divina, mas nenhum de nós é divino, não é? Isso seria uma arrogância tremenda da nossa parte, queremos pensar nisso. Portanto, Jesus era divino. A natureza divina refere-se à moral e ao espírito. Natureza divina, espiritual e moral. Muito bem, exatamente. Portanto, agora, na parte humana, Jesus identificou-se completamente connosco. Por isso é que o apóstolo Paulo pôde dizer que ele foi feito em tudo semelhante aos irmãos. Okay? Aos nascidos de novo, aos nascidos do alto espírito. Exatamente. E o texto que eu há bocadinho referi, mas não citei, é o texto de, portanto, Ezequiel 36, Ezequiel no capítulo 36, e no versículo 26, quando diz: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, só é possível
nós guardarmos os estatutos e os juízos e os observarmos se o Espírito Santo estiver em nós. Mas para o Espírito Santo habitar em nós, nós temos de ter um novo software espiritual. E esse software espiritual, digamos assim, é esse Espírito novo. E esse Espírito novo só é recebido por aqueles que passaram pela conversão. Exatamente. Eu penso que estamos em sintonia neste ponto, correto, irmão? Estamos em sintonia neste aspecto. Portanto, essa é a conclusão que eu cheguei depois também de muitos estudos, já há alguns anos atrás. É exatamente assim que eu penso. Existe até um versículo neste capítulo 2 de Hebreus que nos diz exatamente isso, que ajuda a explicar e a esclarecer que é assim como o irmão tem estado a dizer. É o versículo 11. Se lermos o versículo 11 do capítulo 2 de Hebreus, diz: pois tanto que santifica como aqueles que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ora bem. Quem são os irmãos? São aqueles que são santificados. Exatamente. São aqueles que são santificados e que estão sendo santificados dia a dia. Esses são os irmãos de Cristo. E todos têm o mesmo Pai. Vejam que o versículo 11 diz: todos têm o mesmo Pai. Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Portanto, os Cristo e aqueles que são santificados têm todos a mesma origem, não é? Então, e aqui o versículo diz claramente que os irmãos de Jesus são aqueles que são santificados. Portanto, e o versículo 7 depois diz que é semelhante a esses irmãos que ele se tornou quando veio aqui à Terra. Aliás, quando um dia disseram que a mãe e os irmãos de Jesus estavam à procura dele, Jesus deu uma resposta muito interessante. Quem são os meus irmãos? E ele deu a resposta. Quem são do meu Pai? Exatamente. E quem é que pode fazer a vontade do meu Pai? São aqueles que são santificados. Exatamente. Aqueles que nasceram de novo, porque ninguém consegue fazer a vontade de Deus se não tiver que passar pelo novo nascimento. Ora bem, exatamente. É impossível. Ok, irmão, vamos então avançar. Gostei também do título aqui da lição terça-feira, fala da ingratidão misteriosa. Bom, já falámos em parte deste mistério, portanto, do início da iniquidade, mas aqui a palavra ingratidão creio que está muito bem colocada, porque Lúcifer, de facto, foi um tremendo ingrato. Ele tinha todas as bênçãos, todos os privilégios, todas as honras, enfim, ocupava uma posição altíssima. E como é que este ser vai ambicionar ser aquilo que ele nunca poderia ser como o Criador, ele que era uma criatura criada pelo Criador? Porque Ezequiel 28 é claro dizendo: perfeito eras até no dia em que foste criado, não é? Portanto, claramente, Ezequiel, eu vou ler Ezequiel capítulo 28, portanto, diz no versículo 15: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que tu foste criado. Então, portanto, aqui claramente mostra que este é um ser criado. Ora, como é que um ser criado pode almejar ser igual ao seu Criador? Quer dizer, isto é de uma arrogância e de uma, enfim, de uma estupidez, eu diria mesmo, mas foi isto que passou na mente do Lúcifer. Tremendo, não é? Isto é um mistério, realmente. Agora, eu gostava, irmão, de que nós pudéssemos explicar um bocadinho àqueles que nos estão a ouvir, porque alguns fazem um bocadinho de confusão com estes dois relatos que falam de Lúcifer. Um deles está em Isaías, que vamos ver mais à frente na lição de quarta, mas podemos começar, já que estamos aqui em Ezequiel 28, pelo texto de Ezequiel 28, 12 a 19, portanto, que é o texto citado aqui na lição de terça-feira, e alguns se interrogam: então, mas afinal de contas, este texto está a falar de Satanás ou está a falar do rei de Tiro? Há pessoas que ficam um bocadinho confundidas. O irmão quer explicar como é que nós podemos combinar estas noções? Portanto, era o rei de Tiro, não era o rei de Tiro? O que é que se passa aqui? O príncipe de Tiro era o príncipe que governava a cidade de Tiro, que é mencionado no versículo 2. Exato. Ezequiel 28, versículo 2. O príncipe de Tiro. Só que o espírito do príncipe de Tiro era o espírito de Satanás, de Lúcifer no céu. Ora bem. Então é por isso que Deus aqui, ao condenar, ao censurar o comportamento do príncipe da cidade de Tiro, Jesus aproveita aqui através do profeta e fala do ser invisível que está por detrás dos bastidores do príncipe de Tiro e que está provocando nele o espírito que ele tem.
Ora bem. Então, Deus aqui revela através do profeta que quem está por detrás do príncipe de Tiro é o rei de Tiro. E o rei de Tiro é mencionado no versículo 12, desde o versículo 12 até ao final, até ao versículo 18 e 19, não é? E aqui o rei de Tiro não se refere ao ser humano, homem que governava a cidade de Tiro, mas refere-se ao príncipe das hostes espirituais, o querubim caído, Lúcifer, que estava realmente controlando a mente e o coração do rei, do príncipe de Tiro, para que ele se comportasse daquele modo. Como é que nós sabemos que realmente está-se a referir a um ser sobrenatural e não a um homem? Porque se nós analisarmos com atenção o versículo 13, diz: estavas no Éden, jardim de Deus. O Éden, jardim de Deus, também existe no céu, não existe apenas na terra. E nós sabemos que o jardim do Éden já não existia no tempo do príncipe de Tiro. No tempo do profeta Ezequiel, o Éden já não existia sobre a terra. Nós sabemos que o Éden foi retirado da terra um pouco antes do dilúvio. E foi levado para o céu e vai voltar novamente para a nova terra para ser entregue novamente a Adão. Então, a primeira evidência que nós temos aqui é o versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. E depois diz: de todas as pedras preciosas te cobrias. E depois diz aqui, no versículo 14, e aqui é o versículo que mais esclarece, que realmente está a falar de um ser sobrenatural, tu eras querubim, exatamente. Tu eras querubim da guarda, ungido, era um querubim da guarda, e permanecias no Monte Santo de Deus. Onde é que é este Monte Santo de Deus? É o monte dentro da Jerusalém Celestial, onde habita o templo, onde está o templo celestial, obra das mãos de Deus e não obra dos homens. Assim é neste Monte Santo que Deus habita. Assim como a expressão Monte Santo referente à Jerusalém terrestre era onde estava o santuário e se manifestava a presença de Deus, correto? Correto. Também, mas Satanás, este querubim, estava dentro do templo celestial, onde Deus vive, onde Deus habita, onde está o seu trono. Era ali, a principal função de Lúcifer era ali, dentro do santuário celestial, que estava sobre o Monte Santo no céu. Porque no céu também há um Monte Santo dentro da cidade onde está o templo, não é? Então, diz claramente que é um querubim e que existia no Monte Santo. Ora, isto se pode aplicar a um ser humano, como era o caso do rei de Tiro. Exatamente. E se nós lermos com atenção o versículo 16, torna a mencionar que realmente este rei de Tiro é um querubim. Este querubim é mencionado uma segunda vez no versículo 16. Eu te lançarei fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Portanto, vemos aqui que, e também Ellen White tem visão, ele foi levado em visão ao passado, e Deus mostrou-lhe que realmente no capítulo 28 de Ezequiel refere-se, a partir do versículo 11, refere-se a Lúcifer no céu. E do versículo 1 até ao versículo 10, Ellen White até se refere também e diz que é algo que irá acontecer ainda no futuro com o mundo, com as nações, com os governantes deste mundo e com as igrejas caídas, as igrejas cristãs. E quando o mundo e as igrejas cristãs apostatadas se unirem, nós vamos testemunhar novamente no mundo, no futuro, que está muito próximo, exatamente este espírito que nós vemos aqui manifestado no capítulo 28 de Ezequiel. Portanto, ela não é também clara e diz Ezequiel 28, 1-10, é uma profecia para o futuro. E isto muito poucos sabem disto, mas é uma verdade que este espírito que nós estamos a ver aqui, nós vamos testemunhá-lo novamente em breve, no mundo inteiro. Exatamente. E quem está por detrás deste espírito é realmente o rei de Tiro, que é o querubim caído, como é mencionado no versículo 14 e no versículo 16. Ou seja, resumindo aquilo que o irmão disse, muito bem, portanto, Tiro era uma cidade literal, não é? Como diz aqui na lição, era uma próspera cidade portuária fenícia antiga, tinha um rei literal, não é? Que dominava sobre essa cidade, mas aquilo que identificava esse rei com Lúcifer era o seu espírito, era a sua maneira de agir, era a sua ambição, era o seu orgulho, a sua vaidade. Aliás, em Ezequiel 28 diz aqui, portanto, no versículo 2, Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração. Olha, eleva-se o teu coração. Isto é a mesma expressão que se aplica a Lúcifer. E dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Ou seja, era um homem, mas achava que era um Deus, não é? Aliás, como muitos imperadores de nações pagãs ao longo da história acharam, e hoje um líder religioso, todos nós sabemos quem é, também se acha que é Deus. Portanto, e depois diz aqui, sendo tu homem, não Deus, e estimas o teu coração como se for ao coração de Deus.
Então que espírito é este que reinava no coração do rei de Tiro? Era o espírito Lúcifer, claramente. Okay? Portanto, Exatamente. de tal forma o rei de Tiro se assimilou, se identificou com Lúcifer, que ao fazer a descrição do rei de Tiro era como se estivesse a fazer uma descrição de Lúcifer, que era o ser que estava por detrás a moldar o caráter deste homem. Isso, e se nós pegarmos neste, é interessante, se nós pegarmos neste versículo 2, o capítulo 28, muito parecido e muito semelhante a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8. Exatamente. É por isso que Ellen White diz que este espírito que nós vemos aqui vai acontecer novamente no tempo do fim. Já aconteceu no passado e vai acontecer novamente agora nos tempos finais da história da Terra antes da segunda vinda de Cristo. Isto vai ser repetido, este versículo 2 vai se repetir e vai ser uma repetição também de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5 e 8. Ou seja, este capítulo fala daquilo que aconteceu no início, a quando da rebelião, portanto, no universo perfeito, não é? Que nós estamos, portanto, aqui a abordar na lição desta semana. Depois fala de um período da história no passado, em que um rei desta cidade fenícia de Tiro, portanto, tinha todas as características, portanto, do seu caráter de Lúcifer, e isto tem-se repetido por outros períodos da história e vai novamente repetir-se e manifestar-se no seu esplendor, entre aspas, máximo, na última etapa da história deste mundo. Exatamente. E aquilo que nós dissemos... Este espírito tem-se manifestado ao longo de todas as épocas, desde o nascimento de Caim neste mundo. Este espírito tem-se manifestado de exaltação, de orgulho, de controle, de domínio, de possessão. Não é? Este espírito tem-se demonstrado desde os primeiros tempos, desde antes do dilúvio, não é? E depois ao longo da história dos impérios, ao longo da história do judaísmo também, ao longo da história do cristianismo apostatado também. Portanto, este espírito tem-se manifestado porque quem está por detrás disto é o tal querubim caído. Exato, é sempre o mesmo. Ora bem, aquilo que nós dissemos relativamente a Tiro também se aplica em relação ao rei de Babilónia. Portanto, mencionei Isaías 14, 12 a 15, e que é a passagem que serve de base ao estudo da lição de quarta-feira. Portanto, tudo o que nós dissemos relativamente ao rei de Tiro, portanto, aplica-se ipsis verbis, eu diria, portanto, aqui, portanto, ao rei de Babilónia. É interessante porque ainda neste sábado passado eu fiz, portanto, a minha pregação, falei sobre isto, portanto, estes apelos que nós encontramos na Palavra de Deus para que o povo de Deus saia de Babilónia. O primeiro apelo que nós encontramos na Sagrada Escritura para alguém sair de Babilónia foi o apelo que foi dirigido por Deus a Abraão para sair de Ur dos Caldeus, que era uma cidade da Babilónia antiga. Isto é em Gênesis 12, não é? Depois o segundo apelo é para que o povo de Deus saísse de Babilónia depois dos 70 anos de exílio, não é? Mencionados pelo profeta Jeremias, em Jeremias 25 e 29. E finalmente temos o último apelo no livro de Apocalipse para que o povo de Deus saia de Babilónia. E é interessante que quando se refere ao segundo apelo, portanto ao apelo para sair da nação literal de Babilónia, houve 3 apelos, 3 mensagens para apelar ao povo de Deus para sair de Babilónia. E o que é interessante é que no tempo do fim nós temos novamente 3 mensagens que fazem o apelo para que o povo de Deus saia de Babilónia. E eu fico absolutamente fascinado com esta coerência bíblica. A Bíblia é um todo que se encaixa perfeitamente, as suas várias partes encaixam-se perfeitamente. Repare, por exemplo, no apelo que Deus faz para que Ló saia da cidade de Sodoma, quantos anjos, portanto, se dirigem lá para que... e, portanto, quantos anjos dão a mensagem para que Ló saia? 3 anjos, tal e qual como exatamente no fim. Eu acho absolutamente fascinante esta precisão de detalhes, esta coerência na mensagem bíblica. E bom, vamos passar à lição de quinta-feira, que fala da disseminação da descrença. Pois bem, tudo isto ocorreu no céu, junto ao próprio Deus, não é? Depois transmitiu-se para a raça humana, mas desde então tem-se disseminado completamente, não é? Ou seja, o nosso mundo está, hoje podemos dizer, e eu acho que está muito bem em voga o termo pandemia, não é? Pois bem, a maior pandemia de todos os tempos é a pandemia do pecado. Esta pandemia, portanto, este espírito de rebelião que começou com Lúcifer no céu e que se tem espalhado a todo o mundo, e o mundo está totalmente, mas totalmente infectado com este espírito de Lúcifer. A ponto de a Bíblia dizer
por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, que todos se maravilharam, toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, nós sabemos que não é toda a terra, porque há um remanescente que permanece fiel. Mas esta expressão toda a terra é para indicar que o grau de contaminação é tão grande, tão grande, tão grande, que parece que toda a gente está contaminada e, portanto, só há ilhas aqui e ali, portanto, que permanecem, portanto, incorruptíveis, não é? Pelo poder de Deus, mas o mundo inteiro, portanto, vai ficar contaminado. Aliás, já está, mas ainda vai ficar mais contaminado com este espírito. Exatamente, portanto, só o remanescente escapará, aqueles cujos nomes ficaram, estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isto é um ponto muito interessante, mas é um pouco complexo, como nós estamos a falar agora aqui. Mas somente realmente um remanescente espalhado pela Terra sairá vitorioso deste controle universal que irá ser feito pela união dos governos e das igrejas, não é? Os governos e as igrejas. E também juntamente com o espiritismo, com o ocultismo, com as sociedades secretas, com as religiões orientais. Esta grande união de governos, cristianismo corrompido, religiões orientais, ocultismo, filosofia, sociedades secretas, etc. Este pote, digamos assim. Exatamente. Tudo isto vai dominar e controlar o mundo a tal ponto que muito poucos escaparão a esse controle, que a Bíblia chama o remanescente, nem o Apocalipse. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque o grande objetivo futuro deste controle será realmente pôr de parte os mandamentos de Deus. Aquilo que Lúcifer queria fazer no céu, que era pôr de parte a lei de Deus, ele vai finalmente conseguir, através do controle sobre os seres humanos aqui na Terra, ele vai finalmente conseguir anular a lei de Deus, anulando o quarto mandamento dos 10. Não é? Ele vai conseguir fazer isso. Correto. E essa enorme coligação que o irmão falou entre políticos e igrejas, etc., não é? Eu chamo isso um grande pote, é o pote de Babilónia. Portanto, Babilónia, digamos, é que, digamos, contém todos esses elementos. Aliás, Babilónia, quando sob o efeito da sétima praga, diz que, portanto, é referida como sendo uma cidade, claro que é uma cidade no sentido simbólico, mas diz lá, portanto, que sob a terceira praga, portanto, que a grande cidade, diz Apocalipse 18:19, a grande cidade se dividiu em 3 partes. Estas 3 partes são as suas partes constituintes. E estas partes constituintes, à luz deste mesmo capítulo 16, é a besta, o dragão e o falso profeta. Portanto, ou seja, estes são os 3 grandes elementos constituintes, portanto, e podemos dizer que, pois bem, o dragão representa o paganismo em geral, não é? Portanto, todas as ideias das religiões pagãs. A besta representa portanto, o catolicismo romano, não é? E o falso profeta. Aliás, a sequência é a mesma. Em Apocalipse 16, portanto, 16, 13 e 14, diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E nós não precisamos especular que espíritos imundos são estes, porque o versículo 14 diz logo a seguir que são espíritos de demónios. Há aqui, portanto, uma sequência do dragão, a besta e o falso profeta. Ora, esta é a mesma sequência que aparece em Apocalipse 12 e 13, onde em Apocalipse 12 é feita a referência ao dragão, e depois em Apocalipse 13 é feita a referência em primeiro lugar à besta, a primeira besta, e depois a segunda besta da Apocalipse 13 corresponde ao falso profeta. Só que em Apocalipse 13 a besta é mais apresentada em termos civis, em termos políticos, ao passo que aqui é mais apresentada em termos religiosos, porque fala de falso profeta. E esse falso profeta faz-nos lembrar, por exemplo, Balaão, que foi um profeta de Deus e depois apostatou. Então, este falso profeta é, portanto, algo que se refere, portanto, à nação americana, que foi o baluarte, digamos, o maior baluarte do protestantismo, mas esse protestantismo nós vemos hoje que está, portanto, nas horas da amargura. Aliás, ainda hoje alguém partilhou algo comigo, portanto, absolutamente perverso que existe, portanto, nas igrejas protestantes, e eu respondi: olha, isso para mim é a prova de que nós estamos a ver o cumprimento de Apocalipse 18:2, quando diz lá em Apocalipse 18:2 que Babilónia se tornou a morada de todo o espírito imundo. E diz lá, portanto, morada de demónios e coito de todo o espírito imundo. E nós, infelizmente, estamos a constatar isto diante dos nossos olhos nos nossos dias. E é, portanto, esta enorme coligação de poderes
de poderes políticos, de poderes pagãos, misturados com um cristianismo apostatado que irá, digamos, exercer um poder tremendo e absoluto sobre as consciências. Ora, este poder sobre as consciências de manipulação mental não vem de Deus, ele vem do inimigo. Ele vem do inimigo de Deus. Okay? E, portanto, aqueles que quiserem permanecer com a sua liberdade de consciência irão sofrer imenso com esta enorme pressão. E faz-me lembrar aquela experiência vivida pelos 3 companheiros de Daniel, relatada em Daniel 3, onde toda aquela multidão estava a ser submetida a uma forte pressão sobre a sua consciência, e toda a multidão fez o que o rei queria que fizessem, excepto 3. Ora, esses 3 representam o remanescente que haverá no tempo do fim. Não serão 3, obviamente, no tempo do fim, serão mais, mas comparativamente, portanto, a proporção será seguramente a mesma. Aliás, a Bíblia diz que todo mundo jaz no maligno, não é? Exatamente. Exatamente. Isso não é bem assim, há uma pequena minoria, mas... Esse é um texto que vem, portanto, em 1 de João, no capítulo 5, e no versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. A outra versão diz que todo o mundo jaz no maligno. E em Apocalipse 12:9, nós vemos lá que, portanto, que o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Todo o mundo. Portanto, todo o mundo está sob a influência deste pai da mentira, deste mentiroso e pai da mentira. É tremendo. E nós vemos cada vez mais tanta mentira, tanto conceito erróneo se espalhar. E o que é mais trágico nós assistirmos é vermos alguns que professam ser cristãos e serem igualmente enganados, ou seja, vão na onda. Porque isto não é uma onda, isto é um tsunami. E, portanto, não é difícil, é impossível resistir a este tsunami de influência, não é? De pressão social, de pressão psicológica, de manipulação mental, se não nos agarrarmos firmemente ao poder de Deus e à sua palavra. Só em Deus nós podemos resistir a este tsunami absolutamente avassalador que hoje se vive no nosso mundo. Exatamente. Nesse texto de Apocalipse também é-nos tornado claro que Satanás é quem está por detrás da serpente que falou com Eva no paraíso. Exatamente. Porque os versículos dizem que o grande dragão, chamado, portanto, o diabo e Satanás, a antiga serpente. Exatamente. Portanto, vemos aqui que a antiga serpente está relacionada, de facto, com o querubim caído que falou com Adão e Eva, que falou com Eva no paraíso, no jardim, e que levou a de ser Deus e a comer do fruto. E vemos também nesse capítulo 12 de Apocalipse que essa disseminação da rebelião espalhou-se para a terra. Porque nesse capítulo vemos também que ele perseguiu a mulher. Ele perseguiu a mulher e faz guerra contra o remanescente. Os versículos 13 e 17 mostram que realmente o objetivo da guerra, desse querubim caído, é a igreja de Deus aqui na terra. E é o remanescente. Não é? Então é bem claro que realmente existe esta guerra, esta rebelião que começou no céu, foi continuada aqui na terra, continua aqui na terra e vai continuar até o fim dos tempos, até ao seu reino de Cristo. Exatamente. Pois bem, irmãos, estamos a chegar mesmo ao fim e resta-nos deixar aqui um apelo a todos aqueles que nos viram, nos veem, é que nós possamos, pela graça e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, resistir a este poder medonho deste grande inimigo de Deus e nosso inimigo também, porque o mundo está cada vez mais sob o seu controle, mas nós temos o privilégio e a bênção de poder viver à parte, acima do mundo. Faz-me lembrar aquela primeira visão que Deus deu a Ellen White, onde ela procurou ver o povo de Deus a caminho da Nova Jerusalém e o anjo disse: tens que olhar mais para cima. E ao olhar mais para cima ela viu o povo de Deus a andar num alto caminho. É um privilégio nosso. É um privilégio nosso nós podermos caminhar nesse elevado caminho, bem acima da mentalidade deste mundo, bem acima das normas deste mundo, bem acima da forma de pensar e de sentir e de agir deste mundo. Não tenhamos receio de ser diferentes. Eu às vezes gosto de dizer: será que aqueles que são multimilionários sentem algum complexo de pertencerem a uma grande minoria? Não acho que eles tenham esse complexo. Então, porque é que nós que pertencemos a uma super minoria devemos ter complexo se somos as pessoas mais bilionárias deste mundo? Porque somos príncipes do reino do universo, somos herdeiros da maior herança que pode haver,
Temos razão para ter algum complexo? Nenhum, absolutamente nenhum. Que Deus nos ajude a preservarmos a nossa identidade como filhos e filhas de Deus e que Deus nos ajude para que, através da nossa vida, nós possamos viver vidas coerentes de acordo com a vontade de Deus e vidas que sejam testemunhem não só pela palavra, mas também pelo nosso exemplo. Que palavra e exemplo vão a par e passo para nós darmos assim testemunho ao mundo de quem somos filhos. Eu gostava de vos ler para terminar o conselho e o que está escrito. Ellen White escreve o seguinte: quando o coração se rende, esta é a solução que nós acabámos de falar, não é? Que Deus nos ajuda a nos mantermos no caminho certo. Como é que isto pode ser feito? Ela diz: quando o coração se rende inteiramente a Cristo, há um novo poder que toma posse do novo coração. Opera-se uma mudança que o homem nunca pode operar por si mesmo. Nós precisamos deste novo coração, precisamos deste novo poder e precisamos desta mudança. É uma obra sobrenatural introduzindo um elemento sobrenatural na natureza humana. É este elemento sobrenatural introduzido na natureza humana, é esta obra sobrenatural que nós precisamos. E os irmãos de Jesus são aqueles que passam por esta experiência que agora acabei de ler. Não é? E ele veio semelhante a estes. E o texto continua: aquele que se rende a Cristo torna sua fortaleza mantida por ele no mundo revoltoso. Aquele que se rende a Cristo torna sua fortaleza e deseja que nenhuma outra autoridade seja reconhecida senão a sua. Assim será protegido pelos seres celestes e será inexpugnável. Alguém assim protegido pelos seres celestes é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Irmão, não há uma frase mais forte do que esta para mostrar a vitória que nós podemos alcançar. Diz que é inexpugnável. O que é uma coisa inexpugnável? É uma coisa que não pode ser vencida, assaltada. É uma coisa que se mantém firme de pé. Então diz que alguém assim como com esta operança, com este novo coração, com este novo poder, com esta obra sobrenatural, com este elemento sobrenatural, portanto, alguém assim, protegido pelos seres celestes, é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Então, se somos inexpugnáveis deste modo aos assaltos de Satanás, então podemos viver uma vida vitoriosa como a Cristo viveu. Mas a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Temos de, inevitavelmente, estar sob o domínio de um ou de outro, dos dois grandes poderes em conflito pela supremacia do mundo. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas, para ficarmos debaixo do seu poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não cooperarmos com os agentes celestes, Satanás tomará posse do coração e fará dele a sua habitação. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé na sua justiça. Se não nos unirmos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados do amor próprio, condescendência connosco mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos durante algum tempo separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, através da nossa natureza a Ele, através da nossa entrega a Ele, momento a momento seremos vencidos. Este foi o segredo da vida de Cristo. E é o segredo da vida dos irmãos de Cristo. Nascidos de alto, nascidos do Espírito. É para que nós possamos meditar de facto nestes textos e obter dia a dia a força que precisamos para ser o remanescente. Amém. Para ser o remanescente. Exatamente. Irmão, creio que não poderíamos ter terminado da melhor maneira. Deus seja louvado pela sua palavra e pela sua revelação tão clara. Eu vou terminar então com uma oração, tá bom? Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos de todo o nosso coração por nos teres orientado neste diálogo em que aprofundamos, Senhor, temas tão importantes da tua palavra. Obrigado pela tua revelação que, se ela não existisse, nós andaríamos completamente perdidos e não saberíamos aquilo que acontece no mundo, como muitos e muitos não sabem. Ó Senhor, mas que privilégio tão grande nós podemos saber aquilo que se passa no mundo. Termos a tua revelação que nos explica, que nos dá a chave para nós compreendermos muitos dos mistérios desta vida, Senhor, daquilo que se passa, do mal, do sofrimento, da dor. Senhor, muito obrigado porque o Teu Espírito nos assiste. Obrigado pelo Teu plano de salvação. Obrigado porque Tu nos ofereces essa salvação gratuitamente em Cristo Jesus, que é um dom da graça. Mas ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte, porque há uma parte que tem que ser feita por nós, que é nós aceitarmos e perseverarmos em mantermos essa ligação vital contigo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos asseguras que da Tua parte tudo está feito e tudo Tu farás para que a nossa salvação seja completa e eficaz. Fica connosco, Senhor, livra-nos de todo o mal e dá, Senhor, uma boa semana a cada um destes queridos irmãos e irmãs que nos escutarem.
Fica connosco, Senhor. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Muito bem, despeço-me de todos vós. Até à próxima semana, se Deus quiser, para o estudo da lição número 2 deste trimestre. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém. Amém.